Olá, peritos! Meu nome é Genor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje que nós vamos tratar aqui é sobre produção antecipada de provas. Você sabe o que é uma produção antecipada de provas e qual a diferença em relação à perícia em geral? Precisamos reforçar essa situação aqui, porque tem gente que tem muita gente que tem não entende faz confusão sobre essa diferença, tá? Então preste bastante atenção quando você for nomeado, porque você tem que identificar, e nem sempre está escrito lá, que é uma produção antecipada de provas. E você tem que identificar se é, porque se é, você pode cobrar mais barato. Por quê? Porque existe uma grande diferença. A produção antecipada de provas é uma perícia bem reduzida. Eu explico já já para vocês, porque antes eu peço para você já deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, comente aqui embaixo a cidade onde você está assistindo esse vídeo, clica no sininho para receber mais vídeos e nos ajudar a impulsionar. E faça parte dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, onde discutimos sobre variados temas da área da perícia judicial, tá? Somos mais de 100 inscritos lá, peritos, curiosos, advogados, e tudo a gente discute por lá, tudo bem? Ou você pergunta aqui embaixo, ou você entra no grupo e faz pergunta lá, ou faz nos dois, tá ok? Se você quer ser perito judicial, lá é um ótimo lugar para você se ambientalizar, se familiarizar, tá bom? Então entra aqui no site fala.host/grupos, vou deixar aqui embaixo também, fala.host/grupos, e lá você vai conseguir entrar no nosso grupo de WhatsApp e de Telegram, ok? Então vamos voltar ao nosso tema aqui. Nosso tema é produção antecipada de provas. Qual a diferença de uma perícia de produção antecipada de provas de uma perícia normal, tá? Bom, a produção antecipada de provas não é uma perícia completa, tá? Ela é parte de uma perícia. Ela está citada no CPC, ela é explicada, se não me engano, no 381 do CPC, e trata-se de uma cautelar, tá? De uma perícia de urgência e emergência, aquelas perícias que são produzidas para que aquela prova não se perca, tá? Por quê? Existe a possibilidade, por exemplo, de uma prova se perder, né? Imagina, vou dar um exemplo que eu dei no primeiro vídeo lá no ano passado, atrasado. Sorvete. Estou com um sorvete na mão e ele vai derreter. Se eu não pedir ao juiz uma perícia para coleta de provas, amanhã aquele sorvete já não existe mais, impossível, ou vai dificultar demais uma perícia completa, tá? Então o que eu faço? Eu entro na justiça e peço para o juiz explicadamente a emissão a instauração de uma perícia com produção antecipada de provas, tá? Então o perito primeiro vai fazer a produção antecipada de provas, que é basicamente a coleta, por isso que ela é mais barata. Ele vai no local, lógico, o agendamento da perícia é o mesmo da perícia normal, tá? Então você vai apresentar a proposta de honorários, tá? Todo o trâmite é o mesmo, só que a produção lá na diligência, inclusive tem a diligência, a diligência é diferente não, é parte da perícia, tá? Então você vai fazer a produção antecipada, na diligência você vai coletar todos os dados, relatar num relatório e apresentar esse relatório para o juízo, tá? Você não vai apresentar um laudo, porque na produção antecipada de provas não tem o juízo de valor das provas, tá? Não existe ali a valoração
das provas. Então, lembra do nosso laudo que que é dividido em partes, né? Coleta, exame, análise e a elaboração do laudo? Então, na produção antecipada de provas, nós temos somente a parte de coletas, tá? Então você vai lá no local para coletar as provas. Coleta, narra o quanto mais de provas você puder narrar no seu relatório, tá? E entrega esse relatório para o juízo, tá? Não precisa fazer ali o levantamento, o laudo não precisa ser conclusivo ali. É só mesmo um relatório de produção antecipada de provas, porque essa é a primeira fase da perícia. A perícia completa, lembra? Coleta, exame, análise e elaboração. Ali você vai fazer só a coleta. A única coisa que diferenciou da perícia em si é que a coleta é feita antes, passa-se alguns meses, anos, aí que o juiz vai determinar a perícia, né? O término daquela perícia. Aí o perito, como ele não vai ter mais o objeto pericial para analisar, pois pode ter perdido, né? Ele pode ter contraído perdimento de alguma forma, como o caso do picolé lá, do sorvete. Ele derreteu, já não tem mais o que periciar. Então, o que o perito vai fazer? Ele vai periciar de forma indireta a produção antecipada de prova. Todos os relatos, medições do perito inicial, tá? Podem ser peritos diferentes, tá? Nem sempre o perito original da produção é o mesmo perito que vai terminar e entregar o laudo, tá? Então pode ser um perito para a produção antecipada de provas, ele vai fazer todas as coletas. Lembrem-se que a coleta ela tem uma responsabilidade muito grande, porque se você não coletar tudo, pode faltar para o perito depois concluir o laudo, tá? Então você vai apresentar, você vai coletar, vai medir, vai testar, faz de tudo ali para você poder trazer o máximo de subsídio para que depois tenha um laudo completo e muito bem embasado, tá? Pense que você está coletando para fazer uma perícia completa, tá? E faça mais. Procura tudo, levanta tudo, filma tudo, fotografa tudo, porque é muito importante na produção antecipada de provas, ok? Essa é a diferença da produção antecipada de provas da perícia em si. Ela é parte da perícia, entenda que ela é parte da perícia. A perícia foi antecipada, né? Parte da perícia foi antecipada para a produção das provas, né? Para a coleta ser realizada bem antes do resto da perícia, tá? Quando o perito for fazer realmente a perícia final, onde ele vai entregar o laudo, ele vai refazer a perícia, tendo como base a coleta antecipada. Ele vai fazer uma coleta da coleta, tá? Então na perícia, no laudo dele, a coleta será, a parte da coleta será a coleta da produção antecipada. Como ele está recebendo esses dados. Ele vai explicar que ele está recebendo esses dados de uma coleta antecipada de provas, que já estava nos autos há tanto tempo, que foi produzida pelo profissional tal, e essa prova será aproveitada, essa não será, essa será, e vai explicando os motivos da parte ali, na parte dos exames da prova, né? Então, lembra, coleta, você demonstra como você obteve aquelas provas. Exame, você vai examinar se vai aproveitar ou não aquelas provas. E análise, aí você vai entrar com julgamento de mérito ali, aí você faz o seu desenvolvimento de todas as hipóteses, antíteses, aplica os métodos indutivo, redutivo, hipotético, dedutivo. Você aplica todos os métodos que você acha na parte da análise,
tá? Mas lembrando, na parte da coleta de provas não tem análise, na parte de exame não tem análise, tem só aproveitamento ou não, uma justificativa de como você vai aproveitar, se você vai aproveitar ou não, tá? A análise é feita mesmo na fase de análise, né? Voltando então aqui, fazendo um resumão total, produção antecipada de provas é parte da perícia, a parte de coleta da perícia, onde vai gerar um relatório, né? Nem é um parecer, tá? É um relatório onde você vai relatar tudo o que foi observado. Não precisa julgar, não precisa concluir, não precisa examinar e nem analisar, só coletar e relatar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e acesse nossos grupos de WhatsApp e Telegram no site fala.host/grupos. Digita isso aí que eu falei mesmo, fala.host/grupos. E aí você vai poder escolher entrar no nosso grupo de WhatsApp e Telegram e conversar comigo e com mais de 100 peritos e outros profissionais cadastrados lá, ok? Grande abraço!